Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Vitor Reage. Tá vendo aqui já uma moça de costas, não sei quem que é ela, vamos ver, só tem o título aí, o Brasil não é um país rico. Vamos ver o que ela vai falar. Antes da gente iniciar, já queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal, caso não seja inscrito, e fica à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. O seu like ele me ajuda muito, tá? Então, por favor, se puder já deixar o like agora, eu agradeço. Vamos ouvir o que ela tem para dizer aqui. Vocês falarem que vocês acham que o Brasil é um país muito rico por ter muitos recursos naturais, eu quero que vocês se lembrem desse vídeo aqui. Countries are not Margaret Thatcher, a dama de ferro, vamos ver o que ela tem para dizer aqui. rich in proportion to their natural resources. If they were, Russia would now be the richest country in the world. Angola would be very rich, and there are many other countries that have a lot of natural resources, but they have not had an enterprise economy to develop those resources. Russia has everything: oil, gas, diamonds, platinum, gold, silver, timber, marvelous soil, but has been poor. The free enterprise countries that believed in liberty under a rule of law with free enterprise and a market economy, they have created the wealth. It is the countries that have had the wrong system, which have not created the wealth, have not cared about people. Look at the other side. Japan, no natural resources. Switzerland, no natural resources. It is the political system which enhances the enterprise of the people and gives it the framework within which to operate, which will deal with this poverty, and should, and the sooner the better. Incrível, né? O que a Margaret Thatcher fala. Se você acompanhou os outros programas Vitor Reage, você vai ver que você viu que em diversos deles eu comento a respeito da situação do que é ser empreendedor no Brasil. Você tem que trabalhar 6 meses para pagar imposto, que é uma dificuldade enorme. Você demora meses para conseguir abrir uma empresa, meses para conseguir fechar uma empresa se eventualmente não der certo ou sair por N motivos. Então você tem sempre o Estado literalmente no seu cangote tentando sugar de você ao máximo. É muito difícil você ser empreendedor no Brasil. E isso é uma das explicações porque o Brasil é um país pobre. Talvez não seja o principal motivo, mas se você olha, conforme ela mesma exemplificou, você olha para países como Suíça, você vê que é um sistema político muito mais livre e muito mais pró-empreendedor. Quem gera a riqueza do país é o empresário. É o empreendedor, é o cara que tem ideias novas para gerar produtos e serviços que beneficiam as populações, a população, né, no caso. Então, fala brilhante aqui da Margaret Thatcher. Vamos para o próximo vídeo. Uma do Brasil, qualquer um aí que tiver chance, oportunidade. Top. Defendo todo Você dia. acredita nisso também? Eu sou o maior defensor disso. Sério, quem tem oportunidade, mete o pé. Mete o pé, cara. Mete o pé na hora, cara. O cara que é novo, né? Tá sozinho ainda no mundo, Vai pode embora, cara. meter pé Suma mesmo. daqui, cara. Suma. Eu defendo isso todo dia. É mesmo, cara. Eu? Tipo, conselho pro jovem brasileiro que Meu quer... conselho é esse. É mesmo, meter o pé. Meta o pé. Não fique aqui. É sério mesmo. Isso aí eu falo todo dia. A galera que me segue sabe disso. Eu acho que tem que meter o pé. Isso aqui já deu, já era, cara. Não vai ter volta, entendeu? E para você fazer sua vida, você tem chance, você tem oportunidade. Se você não tem, você cria sua oportunidade, entendeu? E vai embora, cara. Estude fora, se você puder, Entendi. ou não. E vai trabalhar, cara, entendeu? Já morei no México e já morei na Alemanha. Foram as duas maiores experiências da minha vida, as melhores que eu já tive. Se você tiver oportunidade, isso não é um conselho, eu estou falando o que aconteceu comigo. Se você tiver a oportunidade de sair do Brasil para estudar ou trabalhar fora, você deveria fazer sim. Concordo com o que eles falaram aqui, já tive essa experiência na pele, obtive conhecimento, fiz networking, isso é incalculável o valor disso, para eu voltar aqui para o Brasil e montar as minhas empresas. Então, se você for jovem, tem essa oportunidade, você deve sim fazer. Eu sei que dá um frio na barriga e tal, eu tive isso quando eu fui, mas é muito importante porque o conhecimento que você adquire, ele é imensurável. Você vai carregar para a vida toda e o networking que você faz também é imensurável. Eu tenho amigos em todos os lugares do mundo e não é amigo que eu falo uma vez por ano. É amigo com grupo de WhatsApp, se falando quase todo dia. É muito legal essa troca porque você consegue tanto dar coisas como receber coisas, não coisas materiais somente, mas diversos tipos de experiência que você consegue trocar ali com aquelas pessoas. É muito legal. Se você for jovem, eu recomendo fortemente, concordo com o que eles falaram aqui no vídeo. O que é Ó o Renato 38 com o Ryan, vamos ver o que os dois têm para falar aqui.
essa coisa de pagar pra ser sodomizado? É isso. Existe um regime de juro negativo, né? Isso é inflação real. Se você chamar as coisas pelos verdadeiros nomes, é do job a prostituta. Puta. É isso, o nome é esse, não é isso? É. Pois é. Se você chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, o verdadeiro nome da inflação é aumento da base monetária. Se você considerar a inflação um aumento da base monetária, desde 2008 o mundo vive em regime de juro negativo. Ninguém vai enriquecer comprando ação, que é perda fixa, e muito menos título de governo, que é perda variável, né? Isso não acabou, porra. É tudo perda. E a solução pra isso... E Bitcoin não é investimento. Não. É poupança, velho. Agora, investimento hoje em agora dia. se você tá pegando seu dinheiro e dando pra seu inimigo castrar seu filho, você tá fazendo o quê? Pagando pra ser sodomizado. Não é isso? Pra ser um... Ele tá falando que se você tá pagando imposto, você tá dando dinheiro pro Estado sodomizar você e seu filho, né? Seu filho que tá nas escolas, enfim, que o monopólio da educação pública é do Estado, até a educação privada também, a gente sabe disso. E é isso que ele tá tentando dizer aqui. Vai ser destruído para os caras então, enrabarem você, te roubar, não é isso? O governo é o inimigo, para castrar seu filho. Mas os governos, em regra, são bem pecaminosos e satânicos, né? Inclusive, tem um capítulo em Hayek, porque os piores vencem as eleições, né, no caminho da servidão, e tem na Bíblia, dizendo claramente que Vox Populi e Vox Diaboli, não é isso? Não, quem ganhou a eleição, Jesus ou Barrabás? O povo escolheu Barrabás. Pois é, e continuam escolhendo os assassinos e ladrões, não é isso? Veja o seguinte... Ele fala algumas coisas muito interessantes. Primeiro que a legenda aqui não pegou certo. O nome do livro é O Caminho da Servidão, do Friedrich Hayek. Friedrich Hayek é um dos expoentes da Escola Austríaca de Economia, discípulo do Ludwig von Mises, que é o principal nome, na minha opinião, da Escola Austríaca de Economia. E esse livro ele é muito bom. Tem uma parte lá que ele fala justamente porque que são os piores que ascendem, que ganham as eleições, né? Assim como no livro Democracia, O Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe, ele também fala isso. São dois livros muito interessantes, vale a pena você anotar aí e lê-los depois. Agora, isso que ele fala de Bitcoin ser poupança é muito interessante, né? Eu acho que o Renato 38 foi o primeiro que eu ouvi falando sobre isso e gera uma reflexão muito interessante, porque o Barsi e o 38 são as duas pessoas que eu já vi falando da tal da renda fixa ser perda fixa. E aí o argumento é justamente esse. A inflação, por exemplo, se você pega o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, está dando em torno de 5%. Essa não é a inflação real. A inflação real ela é muito maior do que isso. O aumento da base monetária, que gira aí em média em torno de 16% a 20% ao ano, isso na verdade que é a inflação real, né, que é o que ele está trazendo aqui. Então se os seus investimentos rendem abaixo de 20% ao ano, significa que você está tendo uma perda fixa. E honestamente, para você arrumar alguma coisa aí que te dê 20% ao ano só para você repor a inflação, abre tua plataforma aí do Itaú, da XP, do BTG. Não existe. O que você vai ter aí é, com sorte, um IPCA mais 12 já isento de imposto, mas um risco enorme numa empresa que não está tão bem das pernas assim. E aí o fato de você tratar Bitcoin como poupança, por que Bitcoin é uma poupança? Porque ele só repõe a inflação, em teoria. Dado que ele é escasso e você não pode imprimir Bitcoin, ele só está repondo a inflação. Então toda a valorização do Bitcoin é uma reposição da inflação. Agora, o que seria investimento? O que seria um investimento? Se nada disso que a gente tem no mercado financeiro é investimento, se Bitcoin é poupança, o que seria investimento? Na tua opinião, o que você acha que é investimento? Essa pergunta é muito boa e vale a reflexão. Vamos para o próximo vídeo aqui. Você concorda com a fala do Thales Gomes da G4 Educação? Thales Gomes, vamos ver o que o Thales Gomes tem para falar aqui. A gente normalizou a barbárie. Eu quero saber quem é macho o suficiente para meter um Rolex e dar um rolê na Faria Lima agora. Pra quem que rouba celular para vender? Para ganhar um dinheirinho. Mas enquanto isso, Xandão desfila com um relógio de mais de R$500 mil. Afinal, ele é escoltado o tempo todo, tem blindado, policiais, tudo a nossas custas. A gente vive em guerra civil, na barbárie, e a gente paga trilhões em impostos para esse bando de incompetente ficar fazendo esquema com o nosso dinheiro e não dá uma saúde de qualidade, não dá uma educação de qualidade, não dá uma infraestrutura de qualidade e um sistema de governos, onde você, a cada 4 anos, tem que ser popular para ser eleito. Qual é a chance de você fazer as mudanças estruturais que um país precisa? Pois é,
Leia os 2 livros lá, O Caminho da Servidão e o Democracia, o Deus que Falhou, e depois a gente conversa. Me fala o que você achou desses 2 livros depois. É zero. Pois é, viver no Brasil é desanimador. 90% dos brasileiros recebem menos de R$3.500. Sem falar que eles têm que trabalhar 149 dias, tá? Durante um ano, só para pagar tributo. Então o inimigo não é quem tá gerando emprego, quem tá gerando renda, como por exemplo o G4, os empresários, até mesmo os pequenos empreendedores, mas sim o Estado, que esmaga todos, não só o mais rico, como também o mais pobre, principalmente. Mas tem todo um alinhamento entre mídia e Estado, porque veja, quando você entra na internet, quando sai uma notícia de que bilionário deveria pagar mais imposto, dá uma olhadinha nos comentários. Dá uma olhadinha nos comentários. Ninguém ataca o Estado. Ninguém. A maior parte das pessoas atacam os bilionários, atacam os empresários. O cara que foi lá, montou uma empresa, começou a produzir, contratou, deu emprego. E ele é atacado, ele é o vilão da história. É por causa dele que o Brasil não vai para frente, segundo aquelas pessoas, né? Então é muito difícil você ter o próprio Estado e a mídia jogando contra o empresário, fazendo sempre o empresário como vilão, o povo contra o empresário contra todo mundo, né? Porque o empresário ele tem que se defender também. E o Estado ele sai como bonzinho, como bom moço. Isso é o que acontece, né? Então assim, essa indignação, eu tenho recebido tantos vídeos disso, mas acaba também, às vezes, vou começar a filtrar mais para não ficar toda hora passando a mesma coisa. O Brasil, eu gosto de uma frase, o Perini ele falou uma vez que o Brasil ele é como se fosse um aluno que tira nota 4 e no final do ano passa de recuperação. O Brasil, ele é exatamente esse aluno aí, é o cara que vai ficar 4 o ano inteiro, no final do ano lá consegue fazer a recuperação e passa. Eu tenho uma frase que é exatamente assim, que eu que criei. O destino inescapável do Brasil é sempre decepcionar. Então, se você acha que o Brasil ele vai pro buraco, ele não vai pro buraco não. Ele não vai pro buraco não, ele não vai quebrar. Ele vai te decepcionar. Se você acha que o Brasil vai dar certo, vai decolar, não, também não vai. Ele não vai decolar, ele vai te decepcionar. Ele sempre decepciona os 2 lados, o pessimista e o otimista. Entendeu? Então, o futuro é isso aí. Se você tiver a oportunidade, tem que meter o pé, tá? Vamos pro próximo vídeo, aqui é o último vídeo. O governo gasta demais. É simples assim. O gasto do governo é absurdo. A gastança é absurda. As estatais dando prejuízos absurdos. Mas não conserta porque não quer isso. É política, Paulo. Olha, é política. Né? Acho que eu prefiro trabalhar os dados e cada um chega à sua conclusão. As estatais davam lucro, hoje dão prejuízo. E aí, eu não gosto do pensamento binário. Se não é lulista, é bolsonarista. Fica essa coisa binária. Não estou falando de política, estou falando de economia. Perfeito. Estamos falando de economia. O governo gasta demais. E como gasta demais, gasta mais do que arrecada. O déficit hoje está na casa de 1 trilhão. Tem noção? No ano. Está maior do que da época da pandemia. Tá mesmo. Isso, só que nós não temos pandemia. Então é um gasto descontrolado. Então qual é a tendência para o futuro? Se não houver uma mudança no comportamento do governo, vai aumentar mais. O dólar vai aumentar mais. Parabéns. Na verdade é o seguinte, se não houver uma mudança no comportamento do governo, o menos pior dos problemas é o dólar aumentar mais, porque o Brasil quebra. O Brasil simplesmente vai quebrar, vai ter uma guerra civil, o patrimônio vai para casa do cacete das pessoas, principalmente patrimônio aí, em dinheiro. A situação pioraria muito. Então, quer dizer, não tem alternativa. O próximo governo, a gente não sabe ainda quem que vai ser. Talvez seja Tarcísio contra Haddad. Provavelmente seja Tarcísio contra Haddad. O Lula não vai aguentar, não vai se reeleger. O Bolsonaro também não. Muito provavelmente vai ser Tarcísio contra Haddad. Esse próximo governo, quem for pegar, vai ser uma bucha enorme, na minha opinião. Vai ser uma bucha enorme. O cara vai ter que, no primeiro ano, já fazer uma reforma gigantesca. Ele já vai, provavelmente, perder muita popularidade, naturalmente, porque vai ter que mexer em vespeiro, vai ter que voltar a mexer em previdência, vai ter que mexer em benefício social, vai ter que mexer no funcionalismo público. Tem muita coisa que está cagado e que precisa ser arrumado. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Lembre-se, deixa o seu like aí para me ajudar, tá bom? E se inscreve no canal também. Forte abraço e até mais.